Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos, né? Vamos conversar hoje, né? O nosso projeto Acontecendo no Terceiro Milênio. Então, hoje vamos apresentar o tema aí de ego e superego, né? A segunda parte, né? Já tivemos uma parte semana passada, né? E vamos nós. Então, boa noite a Eliana, boa noite a Sara. Alguém entrou lá? Não? A Sara. Então vamos nós. Boa noite pessoal que está chegando ainda, que está atrás do toco, vai por aí fora. Então vamos nós. Então, para começarmos, como sempre assim, né? Como sempre nós começamos. Né? Estamos ajeitando as coisas aqui também e tal. Vamos lá. Então, vamos deixar bem claro aqui que nós não vamos fazer... botei corrida nos olhos também, parece que estou chorando. Então, nós não vamos fazer palestra, não vamos dar aula, não vamos fazer a cabeça de ninguém. Vamos só bater um papo, mostrar que existe algo mais, né? Em cima da nossa boa filosofia, né? Vai por aí fora. Então, quem quiser mais alguma coisa, né? Hoje em dia o Google é cheio, né, dessas informações, coisa e tal, que nós queremos aí. Então é só procurar lá, dar uma olhadinha, você vai encontrar mais informações, né? Isso aqui é só um aperitivozinho, né, vamos dizer assim, para alertar as pessoas que existe algo mais, né? Então, temos outras palestras, essa palestra de número 172, né? 77ª, é isso mesmo? Segunda, né? Segunda. Centésima, 72ª, né? Centésima, 72ª palestra, né? Nosso bate-papo. Já estamos aqui há quase 4 anos também. Moisés. Boa noite, Moisés. Seja bem-vindo. Estamos aqui com os preparativos iniciais aqui. Então vamos nós. Então a individualidade é a veste ou veículo pelo qual passa o som, né? Ou o verbo se manifesta na face da terra, e não esqueçamos do ser humano, né? Em evolução. Então todos nós, seres humanos, estamos em evolução. E aí, esse potencial ligado à parte espiritual, né? A mônada, a essência divina dentro de cada ser humano, né? Se manifesta através do som. E aí o Freud, né, ele localiza esses princípios na alma da gente como id, ego e superego, o impulso da vida e energia em vários estágios do ser humano. Então vamos ver como é que ele fala isso aí. Então, inicialmente, como sempre nós fazemos, a ciência das idades é um conhecimento sagrado, tendo origem na árvore da vida, a árvore sefirotal, alicerce, onde se apoiam todos os movimentos religiosos, filosóficos, culturais, da humanidade, em todos os tempos. Então é a essência, é a ciência única, né? O princípio maior, de onde os avatares tiram as suas informações e passam para os seres humanos para poder favorecer a evolução e o progresso de todos. Então, podem assistir lá, Mistérios das Manifestações Divinas, né? Parece que a palestra número 3, número 4, qualquer coisa assim. A tríade crística, ou Atman, mental búdico ou intuitivo, mental abstrato, constitui a individualidade, né? A centelha divina, os tantos milésimos de avos da mônada, né? Da centelha divina ou do todo. E o quaternário, mental comparativo, efetivo emocional, do pretérico, o corpo vital e físico. Representa os 4 princípios sobre os quais ela se apoia, se manifesta, se apresenta, ou seja, na própria personalidade. Então nós temos uma tríade, né? Essa tríade é chamada de Atman, Buddha e Manas, né? E forma aí então a individualidade, ou o espírito, como querem os nossos irmãozinhos espíritas, né? E a personalidade que forma, né, vamos dizer assim, da vida e forma a personalidade, né, através do mental
mental concreto, do afetivo emocional, do pretérico e o vital e o físico. Então vamos nós. Tudo isso que nós apresentamos aqui, existem palestras específicas lá atrás, é só dar uma olhada lá, pesquisar. Esse quaternário em linguagem abiótica é o que denomina de personalidade. Então esse quaternário em linguagem abiótica é que é denominado, né, ou denomina a personalidade. Já em linguagem psicológica, a personalidade é tudo aquilo que vive e vivencia. Essa palavra personalidade vem de persona, do latim, que quer dizer máscara. Isto é, a cobertura, a forma que abriga a individualidade, né? Então a individualidade é a coisa mais profunda, né? Mais externa é a personalidade. Vamos ver como é que funciona. É a veste ou veículo, né? Uma capa ou uma casca, como é que eu quero dizer, pelo qual passa o som, ou o verbo se manifesta na face da terra. Não esqueçamos, no ser humano, em evolução. É como a criatura humana se apresenta, atua e evolui através de 7 notas musicais, né? Aí vai entrar os chakras, né? Então, é por onde, né? É chamado também do heptacorde divino e também da flauta mágica e outras coisas mais, né? Tudo fazendo parte da iniciação, né? E vai, assim, ensinando as crianças também, né? E que, quando ela entra na iniciação, depois já de adulta, né? Não estranha as informações, porque já vem aprendendo através da mídia e outras coisas mais. Então, falando-se em linguagem de som, para afirmar o acorde perfeito maior. Então, esse acorde perfeito está ligado à individualidade, que é o Dó, Mi, Sol, né? Síntese de uma evolução ou caminho ou equilíbrio, né? No passado, no Tibete, era o A1, né? Então, já no terceiro milênio, já começou a transbordar, passar, né? Transmutar para o OM, né? Aí é o princípio maior. E a sua essência é o Dó, Mi, Sol. Então vamos nós. Esse trabalho, o percorrer desse caminho, como esse caminho é percorrido, né, repetindo, é o que observamos ao pesquisar a atuação do que Freud chama de id e de superego, ou seja, do impulso da vida-energia em vários estágios no homem, no ser humano, contanto que os empecilhos impostos pelas condições ambientais, transformando-se em vida, consciência, a razão e o ego. Então vamos ver o que ele quer dizer com isso aqui, né? Essas condições. Lembrando que a própria iniciação mesmo, até a vida espiritual mesmo, ela está, vamos dizer assim, assentada, né? Ela está fundamentada na própria alma, né? Então nós temos que trabalhar a alma, porque o espírito ele já é. Então nós temos que entrar nesse divisor de água aí, que é a parte psíquica, e trabalhar essa parte que está aí, que aí está. Lógico que com o corpo físico, com saúde, força, vigor, vitalidade, né, equilíbrio. São os dois pratos da balança. E o seu fiel, o eterno, né? O triângulo indeformável. Enquanto, entretanto, ele se estabelece como um caleidoscópio de 7 tonalidades, cujas pedrinhas se movimentam e se acomodam para uma final de adaptação em que, ora, as que constituem o id, ora, as que constituem o superego, apresentam-se como atuando com maior intensidade. Então, o id, aí no caso, é a força um tanto cega, né, instintiva, coisa e tal, e o superego já ligado à razão e outras coisas mais. Então vamos ver. Então esse fel que está escrito aqui em cima não é fel, não é fiel, é que passou, né? Então vamos lá. Enquanto não há a real aceitação de um conceito funcional, ou seja, a assimilação de uma verdade, o superego pode imperar, mas a criatura vivencia um certo conflito. E para aliviar as tensões, surgem naturalmente os chamados mecanismos de defesa, porque, do contrário,
vivenciaria num conflito, né, que lhe seria insuportável acima, né, aqui piscou aqui, que seria insuportável acima das suas possibilidades de ser infeliz, né? Então tá aí, piscou lá, você nem viu. Então, Só deu, piscou só a música. então é isso aí. Deixa eu apertar aqui que afrouxou. Agora você mexeu. Então, vamos ver lá, deixa eu voltar, voltou, tá bom? Vamos nós, né? Então, mais ou menos, para se ter uma ideia, né? Então, vamos ver o id e o ego e o superego, né? Vamos passar assim uma ideia, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, a pessoa está tirando o fim de semana, né? Vamos dizer assim, no passeio, né? Num lugar bonito, numa montanha, na praia, lá em qualquer lugar. E ele sabe que segunda-feira ele tem que trabalhar, né? Então, de repente, ele começa, o id dele começa a dizer, olha, se você ficar mais um pouco, será bom, né? Você vai aproveitar melhor, e vai por aí afora, né? Já o ego, ele estimula esse tipo de coisa, ele fica no meio do caminho. E já o superego começa vamos dizer assim, a mostrar que ele vai ter uma penalidade acima disso aí, né? A ideia é mais ou menos assim, justifica essa parte aí. Há muita diferença entre o ser que está interpenetrado do prazer, da alegria de fazer algo e a sensação de ter que cumprir com um dever, porque somos obrigados a isso. Nesse último caso, sentimos-nos oprimidos e, para evitar esse sentimento, arranjamos justificativas. É o caso que eu comentei aí, né? Coisa e tal. E aí o cara falta o trabalho, depois vem a justificativa, coisa e tal, mas foi avisado lá atrás que não deveria faltar, né, aos seus compromissos. Então, usou só a mente instintiva, mais nada, né? Dependendo a parte psíquica, né, ligada ao afetivo emocional e a parte instintiva. Dependendo do arcabouço da estrutura psíquica da criatura, a luta entre o id e o ego, e o superego, né, o id e o superego, apresenta-se sob os aspectos mais variados, constituindo as múltiplas atitudes da conduta ou do caráter. Mas sempre se nota a presença do id, isto é, da cegueira, da ignorância, da parte animal, da parte instintiva, vai por aí afora. Daí nosso grande mestre dizer, mal é a ignorância das coisas de Deus. Então, mal é isso aí. A pessoa é ignorante das coisas superiores, por isso pratica o mal. Aí não conhece a lei do karma, a lei de causa e efeito, né? Karma, reencarnação, livre-arbítrio, acha que de repente vai à missa e vai resolver o problema. Passa no confessionário, coisa e tal, né? E a coisa não é bem assim, não. Vamos lá. Surgem os moralistas, os pregadores. Estes realmente nunca vestem as roupas que apregoam. Surgem os opressores, aplicadores obstinados das leis. Mas, nesse momento, eles estão em situação de privilegiados. Vestem capa, né, de superego, né? Vestem capa superego. E é de fato sabido que os criminosos mais cruéis são também os juízes mais punitivos, né? Qualquer semelhança com o que se passa hoje, né, no Supremo Tribunal Federal é mera coincidência, né? Então ali tem gente muito boa, tem gente muito mas também tem o id aí funcionando, né, a todo vapor, né? Coisa e tal. Tem os interesses também de soltar os bandidos, vai por aí afora. Lógico que nem todos são, né, estão ligados a essa coisa não, mas fica na generalidade. Assim não adianta vestir uma armadura que tolhe os movimentos, porque só permanecerão tolhidos enquanto presos por ela. Eis que o necessário é saber dirigi-los, isto é, orientar suas forças propulsoras, já que tudo é vida regida pela lei, né? Então tudo é um trabalho, né, vamos dizer assim, em relação à vida consciência, né? Transformação para superação de estágios ou degraus e integração num todo.
Aí vem o princípio avatárico, que é a transformação, superação e metástase, né? A metástase avatárica. Disse o grande mestre, o professor José de Souza. Percebe-se que os 3 elementos fundamentais, ou os 3 instrumentos dados para que essa lei cumpra na criatura humana, são emoção, inteligência e vontade. Aí nós vamos entrar numa outra trilogia, que também está ligada, né? Vamos dizer assim. Então esses princípios também estão interligados. Que nós temos a pré-emoção, a emoção, a alta emoção, né? E a super-emoção. Nós temos a pré-inteligência, a auto-inteligência e a super-inteligência. E temos a pré-vontade, a auto-vontade e a supra-vontade, né? Então tudo isso aí, né? A auto e a pré, está todas elas ligadas ao id, ego e superego. Aí é só assistir lá, vou dizer assim, os 9 princípios da eubiose, coisa e tal, da personalidade, coisa e tal, né? Que nós já fizemos aí há mais ou menos um ano atrás. A primeira possibilita movimentar-se por em ação a inteligência orientada. Vamos ler de novo. A primeira possibilita movimentar-se por em ação a inteligência orientada, ou seja, por um fim funcional, justo, equilibrado. Quando o ego começa a brilhar, a descerrar o véu da neblina que o envolve e encobre, começa, por assim dizer, a existir, a ter presença, a atuar. O ser humano começa a ter maior capacidade de expressão, de apreensão, de aprender, e não somente aprender, né? Só aprender, né? Porque nesse estágio não fixou o conhecimento e, portanto, ainda não sabe, né? Então, tem uma vida instintiva, vamos dizer assim. Então, uma vida ligada mais à personalidade. A vida espiritual é só assim, coisa assim, bem tênue, né? Quando aprende, assimila, seu potencial qualificativo aumentou. Logo, está menos dividido, adquiriu maior individualidade. Fatores de inteligência abstrata assimilaram fatores de inteligência objetiva ou comparativa. E assim, a necessidade dos aspectos quantitativos diminui, né? Quanto mais evolui, a parte quantitativa vai diminuindo cada vez mais. Mas a parte subjetiva, ela vai cada vez aumentando, vamos dizer assim. Concomitantemente, começa a atuar os fatores de intuição, pois esse ser humano, já não depende tanto de sancionar, de comparar através dos sentidos, porque a inteligência já começa a atuar no plano abstrato. Aí vem uma máxima dada pelo professor José de Souza, que é justamente vigilância dos sentidos, né? Então, através dos sentidos, existe uma maia, uma ilusão, né? Através do gosto, da vista, coisa e tal, né? Do sentimento, vai por aí afora. Do tato, né? Perdoe-nos o que talvez pareça uma repetição desnecessária, mas pensamos que agora já se pode, de fato, compreender a diferença entre entre o instinto e a intuição. Duas coisas bem diferentes, ou melhor, 2 estágios de inteligência bem distantes um do outro, mas absolutamente confundidos pela quase totalidade das pessoas, né? Então a parte da intuição está ligada ao ego superior, né? E a parte instintiva é um suporte do ego inferior da vida instintiva do ser humano. Já dissemos o que é instinto, por várias vezes. E aqui repetimos. Apreensão ou tomada de consciência das coisas através das sensações num plano de inteligência cuja faixa vai desde a ausência de raciocínio até seus rudimentos, né? Aí é o caso daquele exemplo que nós demos do pré, né? Podemos dizer que a planta sensaciona, né? Os animais, né? Os animais sensacionam e raciocinam, né? Não é sensacional que está ali, não, é sensaciona. Os animais sensacionam e raciocinam. Também os de classificação mais aprimorada, né? Então, até entre os animais também, até entre as plantas e os minerais,
nós temos classes também, vamos dizer assim, né? Desde a coisa, desde as pedras mais simples, mais comuns, né? Até as pedras preciosas, os animais também, né? Aí tem o exemplo do Rei Leão, etc. O homem sensaciona, né? Raciocina e cria. A fase do instinto já foi superada pelo reino hominal. É completamente dominada pelo ser humano. Não necessita raciocinar para agir instintivamente. E como a intuição independe diretamente do raciocínio, porque surge repentinamente no seu cérebro, costuma-se dizer. Então vamos ver o que ele vai dizer aí em relação a isso, né? Quer dizer, a pessoa tem uma intuição, né? Tem uma ideia e sem se programar para isso. Fulano teve uma ideia genial, frase que qualifica, desde logo, seu grau de inteligência. A intuição confunde-se com o instinto, no entendimento da quase totalidade das pessoas, posto que ambos, instinto e intuição, atuam de dentro para fora. É esse aspecto também aí. Então, na parte da consciência e do inconsciente, é como se fossem aqueles dois diabinhos que existem, né? O diabinho não. Um é um anjinho e o outro é o diabinho, né? Um aconselha e o outro, representa a parte do id, né? É justamente para levar a pessoa a tomar certas atitudes sem pensar. Então está tendo uma vida instintiva, né? A primeira, porque já vimos de outras etapas, assimilado pelo seu arcabouço ou estrutura, isto é, fazendo parte da essência, portanto, material sutil que lhe deu nascimento. E a segunda, porque é fator mais sutil, ou matéria em estado vibratório, mais intenso ainda que a abstração, né? Então, aí, no caso, está se referindo também à parte instintiva, né? E também sobre a intuição. E ainda tem algo a mais um pouco, que é a inspiração divina, né? Que é superior. O ser humano, a humanidade, vem alcançando este grau de evolução a duras penas, através de estágios ou civilizações, culturas, filosofias, vai por aí fora. Sempre tudo se expressando nas suas realizações científicas e artísticas, né? Na sua cultura, no modo geral, né? No seu progresso. O que aconteceu no século XX, né? O ser humano busca expressar o abstrato. Sua mente tem evoluído muito, mas não a mente da maioria dos seres humanos, né? Então o progresso, né, disparou, né? O mental concreto está ligado à parte da personalidade, né? Esse chegou, né, num aspecto, vamos dizer assim, primoroso. Mas isso não quer dizer que seja inspiração divina, né? Porque a pessoa vibrar através do intelecto não quer dizer que ela seja espiritualizada. Nem sempre, né? Na maioria dos casos não são ainda. Porque o próprio intelecto não deixa que a parte da inspiração, da intuição, se manifeste, né? Porque ela pede uma razão para isso. Aí eu sonhei com tal coisa, eu tive uma ideia de tal outra coisa. Aí vem a razão, vou tal razão ligada à parte do mental concreto, né? Do intelecto. Então ele vai julgar isso aí, se está certo ou se não está. Quer dizer, ele vai querer julgar uma coisa que é abstrata. Assim, as grandes descobertas de aspectos que podem ser considerados abstratos, dentro da relatividade da matéria, como o átomo, por exemplo, tem servido muito mais aos impulsos do id, embora mascarados sob mil pretextos, do que aos do ego, pois serve mais à ânsia de poder que sempre destrói do que ao trabalho construtivo, né? É o caso de se usar o mental, né, para se construir bombas, né, armas, tudo mais, tudo no sentido de destruição, né? Então já estou avisando há muito tempo sobre o meio ambiente, sobre a ecologia, sobre o CO2, né? E vai por aí afora. E as pessoas não estão nem ligando por isso, não. Então os governos têm os seus interesses, né? E e de mais a mais para daqui a 30 anos, eu não sei se eu estou vivo, então que se dane o resto. É mais ou menos assim, né? Então aí a gente vê
filmes aí passando por aí afora, né? A mídia oferecendo, né, a televisão mostrando os filmes do futuro, né? E as coisas todas estão bem, né, bem caídas. Lutam muitíssimos pelo poder e raros pelo dever, né? Principalmente nos casos dos políticos, né? A luta pelo poder é ditada pelo id, desejoso de afirmação diante das opressões de deveres não assimilados, mas aceitos pelo superego restritivo, né? Então, apesar de haver uma razão, né? E nós não podemos também criticar muito, não, porque esses políticos saíram no meio do povo também, né? Por aí fora. Não existe no nosso meio político, na atualidade, seres de alta espiritualidade. Não existe, né? É tudo realmente ligado ao id, né? Vai por aí. Quando, à luz da inteligência, uma verdade é aceita e assimilada, não há id funcionando, nem superego impondo, mas a razão conduzindo o ser humano. E aí surge o verdadeiro dever, o prazer de agir, né? De ser útil. O movimento de afirmação em que se empenha esses homens, esses seres humanos, envolve todo o seu ser. Há uma unidade de direção em todos os seus setores, né? Então, com raras exceções, né, vamos dizer assim, os políticos tentam mais ver seus bolsos, vamos dizer assim, o bolso, né, a conta bancária, coisa e tal. Mas existe um grupo, né, com certeza, que pensa no seu dever de político, de empresários, e vai por aí afora, chefe de família, né, e trabalha para isso, né, coisa e tal. Então, existe muita gente boa por aí afora também. A coisa também não está tão assim, né, desesperada, não. Existe, aí vai entrar uma coisa que as pessoas não levam em consideração, né? Na hora que elas vão rezar na igreja, né, nos seus templos, vai por aí afora, elas pensam que estão perdoadas, vai por aí afora. Mas a lei do karma não resolve ali, não. A lei do karma resolve através de atitudes, de consciência, né, de reverter o processo do negativo para o positivo, do equilíbrio, do que é justo e perfeito. Então, você pode ver que as pessoas roubam, daqui a pouco a lei vai em cima e bota todo mundo na cadeia, né? E aí tentam fazer tudo para tirar da cadeia, como a gente vê acontecer diariamente aí, coisa e tal. Mas o caso que, imagine o karma dessas pessoas, né, que elas estão adquirindo, vai por aí afora. Ele tem um ideal, não há oposições, não há conflitos íntimos. A barca vai correr no mar da tranquilidade, né? Isso aí é a lei divina, né? A onda divina, como diz os versos do Peregrino da Vida. Sim, a tranquilidade está no equilíbrio entre o saber, o querer, o ousar e o calar, né? Então vamos ver mais ou menos o que ele vai dizer aqui. Calar quer dizer também não exagerar, né? Falar pouco, né? Raciocinar, meditar mais, não transbordar, né? Aí você vai numa reunião, tem a pessoa pega lá a palavra lá, fala pelos cotovelos igual a maritaca ou maritaco, né? E não deixa o outro, que às vezes tem a coisa importante para falar, dizer alguma coisa. Isso porque aconselhava nosso grande mestre, o professor José de Souza, sempre presente em tudo que expomos, porque dele aprendemos. As quatro palavras da esfinge devem ser postas em práticas combinadas, como se faz os arranjos e combinações de matemática. Então vamos ver como é que ele expressou aqui. Então as quatro palavras da esfinge e suas conjugações. Então saber, querer, ousar e calar. Então vamos lá. Saber, querendo, saber ousando, saber calando. Querer sabendo, querendo, querer ousando, querer calando. Ousar sabendo, ousar querendo, ousar ousando, ousar calando. Calar sabendo, calar querendo, calar ousando, calar calando. Então Eliphas Levi já falava sobre esses princípios também, coisa e tal, né? E vamos acontecendo, porque isso aí faz parte de todo um princípio de evolução do ser humano. O problema todo que as filosofias, as religiões, o pessoal inventa os tais dos dogmas, né? Porque se a pessoa começar a pensar muito, começar a ficar muito esclarecida, começa a fazer perguntas difíceis de serem respondidas, né? E complica o caldo lá.
Então, tem que deixar as pessoas, quanto mais ignorantes, melhores, né? Para eles. Essa prática auxilia o homem em sua evolução. Agora, respondendo a pergunta que foi feita no princípio dessa conversa, lá, quer dizer, foi feita na semana passada, né? Pensando sobre esse conceito, nele encontramos a forma de conduta, melhor de conduzir, o id, ou seja, o de fortalecer o superego. Quero dizer, permitir que este, aceitando as imposições ambientais, se esclareça, dando assim lugar ao ego. Né? Vamos ver. Só pelo esclarecimento, só pela apreensão, compreensão, assimilação das verdades e, portanto, transformação da ignorância em saber, né? É que o ser humano evolui, amadurece, se adapta e, portanto, rege-se cada vez mais pelo ego, né? Nesse caso aqui, esse ego aqui está ligado ao espírito. É o ego superior, não é o ego pessoal, não. Então, o eu verdadeiro, né? Razão, o Cristo interno, o eu crístico, isto é, nos leva à ideia de Eucaristia, né? A Suprema Eucaristia, quando você faz a ligação da sua personalidade com a sua individualidade, né? Através de práticas sacerdotais, né? Vou dizer assim, através da iniciação, de yogas e vai por aí afora. O alinhamento dos chakras, entre outras coisas. Neste ato, todos os princípios do ser humano se fundem. Já vimos há poucos momentos a assimilação dos fatores da inteligência comparativa, pelos de abstração. Assim também a emoção pela transformação do estado de consciência, ou plano de ação, ou dimensão em que passa a atuar, se funde ou é assimilada pelos fatores de intuição. Então vamos lá ver, vamos lá seguir aqui mais um pedacinho, né? O mental crístico, ou sétimo princípio, né? A ponta do triângulo superior, né? Se funde com o aspecto físico ou interpenetra. Aí está o ser humano alcançando o máximo escalão, sendo capaz de viver no mundo sem paredes e, portanto, na quarta dimensão e até, quem sabe, na quinta dimensão também. Passa a ser um ser humano de hierarquia superior, que é chamado de adepto, né? Neste não se pode, ou Freud nunca poderia ter observado, a sua teoria sobre o ego e de superego. Nesse caso aí, não era dado o Freud mergulhar nessa parte aí. Está ligado à iniciação, a parte avatar que vai por aí afora. Né? Então cada um vem com o trabalho e vem com uma missão também, específica, né? Aí está porque o início dessa conversa, porque no início dessas conversas fizemos tanta questão de explicar a diferença entre um ser de hierarquia divina, um ser que é da família do Manu, de um ser superior, de um avatar, ou de um Dhyani, né? já na hierarquia mais baixa. Como costumamos dizer, não poderemos falar em termos de id, ego e superego, visto que não estão em evolução psíquica, né? Então vamos ver. Entrou mais alguém, não? Não. Como exemplo da didática do Manu, né? Condutor de povos, coisa e tal, um exemplo de Manu foi Moisés, né? Que levou o pessoal lá para o deserto, coisa e tal, né? Mas nesse Moisés está aí não, esse Moisés chegou depois. Citamos um pouco a meditação e a realização das 4 palavras da esfinge. Demonstração objetiva da educação eubiótica, transmitida pelo último avatar do ciclo de Pisces, né? Aí no caso é o Jesus, que está falando de Jesus Cristo, Jesus o Cristo. Na realidade, a eubiose, a ciência da vida, dá aos discípulos meios para que id e superego se equilibrem, dando a máxima expansão do eu interno ao ego ou centelha divina, né? Através do ego pessoal, chegando até a centelha divina. Através do espírito, naturalmente. Por isso que há a chave básica, o viver agradavelmente, né? Necessário que se fale um pouco sobre o que isso significa, pois estamos tão viciados em conceituações deturpadas que a maioria
traduziria o viver agradavelmente por fazer cada qual aquilo que desejasse. E não é isso, né? Viver agradavelmente não quer dizer que com muito dinheiro no bolso, o cara ficar sem fazer nada a vida toda, né? E fazendo lá suas estripulias. Muito pelo contrário. Aí o karma também vai em cima. Viver agradavelmente é adaptar-se às situações dentro da relatividade das coisas. Viver e vivenciar dentro das necessidades intrínsecas das coisas. Viver e vivenciar dentro das necessidades do ser. Respeitando, portanto, e sendo respeitado pelo ambiente. Então vamos nós. Vamos respirar um pouco agora. A Sara quer dizer alguma coisa para a gente, não? Moisés também? Nós comentamos no início. Se vocês procurarem lá no Google sobre id, ego e superego, vocês vão ver alguma coisa lá, mas cada um dando uma sua opinião. Mas nós estamos puxando aqui pela parte da iniciação, da espiritualidade, coisa e tal. Não na parte pessoal, né? Coisa e tal, de laboratórios ou escritórios de psicologia. Sejamos bem claros. Tomando como objeto de educação a criança ser em evolução, o ser humano, né, vou dizer assim, o homem ou a mulher de amanhã. Que é agradável a uma criança que acaba de nascer. Então, ambiente bem oxigenado, temperatura temperada, de acordo com o grau de calor necessário à sua vitalidade. Roupas leves que não a oprimam, né? Isso é as crianças, o bebezinho está chegando. Alimentos em doses relativas ao seu peso, o comprimento e comprimento, e as suas possibilidades, enfim, a época que está vivendo. Ser-lhe agradável um barulho estrepitoso, né? Uma coisa barulhenta, uma claridade ofuscante, né? Não, lógico que não, porque isso vai ofender seus nervos sensitivos. A sensação ser-lhe-á desagradável e, portanto, lhe infligirá um sofrimento, uma sensação desvitalizadora, mortal. Então, o que se observará? Então, vamos ver o que é dito aqui. O impulso vital de que está dotada, porque nasceu e está viva, começará a lutar na medida de suas forças para vencer a pressão demasiada que é exercida por ela, sobre ela, que estaremos criando com o barulho e a luz exagerados ofensivos, né? Que estaremos criando com o barulho e a luz exagerados ofensivos, estaremos criando atritos. Estamos criando sentimentos de medo intenso e gerando reações de intensa ira. Estamos levando esse conglomerado de tendências a agir de forma destruidora de muita agressividade. E muita agressividade. A Sara está dizendo lá, crístico, adepto e ser lapidado. Então, o ser lapidado, né? Aí, no caso, o ser lapidado seria o próprio adepto, né? Vou dizer assim, né? Então, seria assim, mais ou menos, né? Mais ou menos assim. O crístico, o adepto e o ser que está se lapidando. Ficaria melhor, né? Mas, melhor encaixado aí. Mas não deixa de ter razão também, né? O impulso vital id irá se impor mal predisposto. Isto porque um ferimento deixa marca, dependendo sempre naturalmente da natureza do objeto que o recebe. No caso, a criança começará a chorar, o que é desagradável, inclusive para o ambiente, né? Atrito, mais atrito, mais atrito, e se iniciam os mecanismos de defesa na luta acirrada pela sobrevivência ou pelo poder, né? Então a criança começa como se fosse uma esponja, ela começa a assimilar tudo isso que está à sua volta, né? Vamos dizer assim. Hoje a Daniela foi a primeira vez ao banco, né? Foi a primeira vez ao banco. E lá ela começou a ver o pessoal conversando, começou a tomar conta da vida dos outros lá, coisa e tal, né? Você não estava entendendo nada de ver tanta gente na fila do banco. A criança chora, esperneia, né? Tem febre, sintomas de que se sente mal ou desagradavelmente. Começa o caminho que a levará a ser uma criança problemática. Se, ao contrário,
proporcionarmos o que lhe é, né, intrinsecamente necessário, preponderará a sentir-se bem, agradavelmente ou integrada no ambiente, portanto feliz. Todos os seus sentidos trabalham, cooperam harmonicamente e vamos concluir aqui a ideia: não haverá necessidade de forjar defesas exageradas. Sentirá forças em sua natureza para vencer as dificuldades naturais. Não terá que arquitetar fantasias para se compensar do mal-estar e talvez chegar a procurar se aliar do ambiente ou, seguindo o caminho inverso, agredi-lo até covardemente, né? Muito ao contrário, integrada ao ambiente, terá elementos que propendem à cooperação, à construção. Então está aí, vamos dizer assim, né, esse princípio, que ele encerra assim: o id e superego, né, atuarão com um ritmo semelhante ao dos ponteiros de um relógio, né? Aí, dos ponteiros do relógio. Esse relógio aí do exemplo é o cuco, né? Em que, no momento exato, como resultado ou conclusão do caminho percorrido, o pássaro, que daí no caso é o ego, né, põe a cabecinha fora da casa, né, entre as cortinas e canta a hora, né? Então é o verbo soando. Nesse caso aí, a gente pode dizer que, entre aspas, que poderia ser uma intuição também, né? Então, a pessoa toma uma atitude, o ego tem a sua razão, analisa, mas aí o superego, e o ego então chega e dá a sua, né, propaga o seu verbo, né? O verbo o verbo sagrado. Então está aí o nosso trabalho de hoje, né? Nossa pesquisa. Esse trabalho é muito grande, né? Isso aí é imenso. Isso aí é só para dizer que tem algo mais, é para mexer com vocês também, para procurarem, né? Procurem lá no Google, né? O id, ego e superego, vocês vão ver matérias assim incríveis, ligadas à parte da psicologia de modo geral. Aqui já é puxando, mostrando como é que isso funciona dentro da iniciação, né? Dentro da espiritualidade. Porque tudo tem a sua resposta, né? Coisa e tal. Então, o professor Henrique Zé de Souza, ele dá, né, o conhecimento, ele dá as suas informações, mas ele mostra esses pontos todos dentro da cultura, da filosofia e das religiões do mundo inteiro. Então, a iniciação real consiste em dinamizar o centro de consciência espiritual em estado latente em grande parte da humanidade. Aí, no caso, começa o trabalho do id, do ego e do superego aí, ó. Portanto, todo o esforço do discípulo deve ser direcionado no sentido de desenvolver seu corpo causal, que está acima do mental concreto, né, da intelectualidade, está acima. Aí é um campo abstrato, né, vamos dizer assim. É um corpo abstrato. Sem o que de nada servirá qualquer esforço no sentido de libertação e da imortalidade. Essa é a palavra do professor Henrique de Souza. Isso quer dizer o seguinte: as pessoas falam tanto de ir para o céu, acende vela, pega os santos, faz tanta coisa e tal. Mas se ela não desenvolver o seu corpo causal, não adianta, ela vai ficar num rondó daqui à quarta dimensão e volta. Vai à quarta dimensão e volta. Vai à quarta dimensão e volta, né? Não vai passar para a quinta dimensão, parte espiritual, vai por aí afora, não. Se não tiver, né, vou dizer assim, esse passaporte aqui do corpo causal, não vai conseguir, não. E está aí o nosso trabalho, né? Fala para a Sara que tem a primeira parte da palestra, para ela olhando aqui a apresentação dos palestras. Na semana passada, Sara, na semana passada, Moisés também, nós fizemos a primeira parte desse bate-papo. Então, se quiser dar uma olhada lá também, né? E aí tem essa parte complementar aqui. É a 371. Então, o bate-papo aí é 171. 71 não é no sentido de 171 para os outros, não, né? É o número, né, de ordem da palestra. A iniciação do professor José de Souza foi ainda superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Ensinou-se e ensina, né, até hoje aos seres humanos de todas as classes, de todos os níveis de cultura,
né, de sentimentos de evolução. Então, tá aí o nosso trabalho, né? A liberdade interior da Sociedade Brasileira de Obiose, né? Ela prima pela liberdade interior, né? Os seus discípulos trabalham para isso aí, pela liberdade, né? A liberdade que vem de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? É no sentido de estado de consciência, né? Então tá aí. A Obiose Ciência da Vida é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Então aí vamos entrar também, no que nós comentamos lá, esses princípios do id, do ego e do superego. Está aí, né? Nesse plano, nos planos da pré-emoção, da pré-inteligência e da pré-vontade. Então, mantém vários departamentos nas principais cidades e também um curso de correspondência, né? Então está aí, e ainda também tem o ensino à distância, o EAD, né? O curso, né, à distância, vai por aí. Todas essas palestras ficam gravadas, né? Então nós temos as primeiras palestras, né? Há 4 anos atrás, né? Vai por aí afora, né? E tá, né? Então tá aí. Acabou o fundo musical, entrou outra música aí que não tem nada a ver. Então vamos nós, né? Um grande abraço a todos, saúde e boa sorte. Alguém perguntou alguma coisa aí, não? Não, só depois, quase 100 anos de Obiose. Então tá aí, estamos conectados, né? Prestigie o Portal de Aquário, www.portaldeaquario.com.br. Sara, que tem bastante matéria lá. Então, Sara, tem essas matérias todas aí. Essa é de número 172. Não, mesmo no portal. Então, lá no site, né, do Portal de Aquários, você vai encontrar lá na página da Eubiose, né? Tem várias páginas, uma delas é Eubiose, você vai encontrar muitas matérias de Dharana, né, do tempo do professor, e vai por aí afora. É bom para ela que está longe. Então, você pode acompanhar através desses estudos de Dharana, né? Então, está aí também algumas apostilas, né? Portal de Aquários. Então, a literatura da ciência da vida para você ler e oferecer aos seus familiares e amigos. Uma linguagem prática e atraente em nível de palestra pública, né? Muitas já se tornaram palestras aqui também, né? Que foram apresentadas aqui também ao vivo. Esta obra, o Portal de Aquário, tem como objetivo facilitar o entendimento do conhecimento iniciático àqueles que estão começando a trilhar no caminho da ciência da vida. Então está aí o nosso trabalho, né? Um grande abraço a todos, saúde e boa sorte. Então, a Eliana está pedindo para não desligar ainda não, que ela quer ver acabar. Então deixa acabar. Vamos nós.